Eu estou esperando. Cameraman? Está no ar? Ah. Tá, acho que está no ar ou não? Olá, senhores. Boa tarde a todos. É um prazer revê-los e conhecer alguns. Para quem não me conhece, sou o professor Márcio Pereira. Pergunta simples, resposta simples. Os senhores serão aprovados amanhã, sim ou não? Sim! Gente, eu confesso que eu esperava mais forte esse sim. Sim ou não? Sim! Excelente, excelente. Eu postei ontem no Facebook, está lá no Márcio Alexandre Pereira, algumas dicas que eu acho que pode cair amanhã, tá? Postei 11 dicas, se cair 3 ou 4 ou uma, vocês têm aí umas opções a mais. São frases, algumas frases simples, para vocês lembrarem na prova. É importante dar uma olhada depois. Está nesse aqui, ó, nas duas. Márcio Alexandre Pereira ou o professor Márcio Alexandre Pereira. O que você vai fazer amanhã na prova? Você vai arrebentar, você vai passar. Esse é o primeiro ponto. Então, segunda fase está para chegar. Já guarda dinheiro para janeiro, que é a anuidade da OAB, tá? Não sei se vai ter aumento, se não vai, né? Mas já guarda. Mas você tem uma vantagem, que tem o desconto. Então, está preparado para a anuidade de janeiro ou não? Sim. Excelente, aí você já arrebenta. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês nessa nossa rápida revisão é a respeito da contagem do prazo da lei, tá? Mudou código, mudança de legislação, às vezes a OAB vem prova atual. Como é que se conta um prazo? Está na Lei Complementar 95/98, nem precisa anotar isso. Para contar o prazo, eu conto o dia da publicação e o último dia do prazo, tá? Lembra disso? Dia da publicação e o último dia do prazo. E a lei entra em vigor na data subsequente à sua consumação integral. Então, por exemplo, a lei foi publicada, vamos imaginar, dia 10 de março de 2015. Eu vou contar a data da publicação. Essa lei entra em vigor um ano depois. Um ano depois. Então, um ano do dia 10 de março de 2015, quanto que dá? 9 de março de 2016. Então, conta o dia da publicação, o último dia do prazo, ela entra em vigor no dia subsequente da sua consumação integral. Subsequente da sua consumação integral, ou seja, dia 10 de março de 2016. Porque um ano daria dia 9, não é isso? Conta o dia da publicação, último dia do prazo, e entra em vigor no dia subsequente da sua consumação integral. Pode ser feriado, pode ser dia útil, não útil, não importa, tá? Dia de Olimpíada, não importa. Legal? Dia subsequente à consumação integral. Então lembra dessa questão para a contagem de prazo, legal? Da lei. Um outro ponto que eu gostaria que você se lembrasse, que é importante na prova, é a respeito da responsabilidade civil. Normalmente cai, né? Responsabilidade civil. A regra da responsabilidade civil é a responsabilidade civil subjetiva. Portanto, tem que comprovar a culpa do causador do dano. Você tem a conduta, culpa, dano e nexo causal. São esses os 4 elementos, alguns chamam de requisitos, da responsabilidade civil. Pedestre está atravessando a rua, foi atropelado, tem que provar a conduta de quem o atropelou, o dano que ele sofreu, o nexo causal, que a conduta gerou o dano, e a culpa, porque a regra é a responsabilidade civil culposa, subjetiva. Tá claro isso? Legal? Agora, pergunta de prova comum. Pedestre atravessou a rua de sopetão do nada, né? Sem olhar para o lado. Ora, culpa exclusiva da vítima. OAB já falou assim, mas ele está com o lacre da placa rompido. Será que ele poderia estar circulando? Claro que ele não poderia estar circulando com o lacre da placa do veículo rompido. Porém, o que acontece? A infração administrativa não se confunde com a infração civil, de tal forma que, mesmo que o motorista esteja com o lacre da placa rompido, mesmo que seja dia de rodízio, ele não possa estar circulando com o veículo, né, documento do carro vencido, não importa. O que acontece? Culpa exclusiva da vítima. Tranquilo? Cruzamento, os dois no semáforo,
né, farol piscando, pode caracterizar, às vezes, uma culpa, como é que chama? Culpa concorrente, legal? Aí tem uma frase, se é culpa concorrente, cada um responde no grau da sua culpa. Então a prova, ela pode perguntar, existe compensação de culpa no direito civil? Não é possível compensação de culpa no direito civil. Legal? Tranquilo? Um outro ponto que é importante, que tem súmula, né? Que faz o seguinte, o taxista está no carro, está dirigindo o veículo. Aí está lá o passageiro, no taxista, no Uber, não importa. Acidente, esquina, vem um outro carro, bate na lateral do taxista. O taxista ou o Uber pode se eximir alegando o fato de terceiro pela responsabilidade que ele teria sobre o passageiro? Não pode. É um transporte. No contrato de transporte existe responsabilidade pelas pessoas ou coisas ao serem transportadas. O que o taxista faz? Indeniza a vítima e aí entra com a ação de regresso contra o terceiro. Legal? Por quê? Porque no contrato de transporte a responsabilidade é objetiva. Agora, se o transporte for por cortesia ou por carona, né, transporte gratuito, aí, nesse caso, volta-se à regra normal, que a responsabilidade ela é subjetiva. No entanto, se verificar que ele auferiu vantagens, ainda que indiretas, né, sei lá, pagou gasolina, ajudou no pedágio, né, qualquer vantagem, pagou o estacionamento, nesse caso, transforma-se de novo na responsabilidade objetiva pelo contrato de transporte. Isso já foi objeto de prova. E eu disse a vocês que no transporte a responsabilidade é objetiva. A regra é subjetiva. Excepcionalmente será objetiva a responsabilidade. Se é objetiva a exceção, precisa comprovar a culpa, sim ou não? Não precisa comprovar a culpa. A responsabilidade objetiva independe de culpa, logo fundamenta-se na teoria do risco e ocorre em hipóteses da lei ou quando for atividade de risco. Dois casos, responsabilidade objetiva. Quando a lei prever expressamente ou quando a atividade for de risco. Venda de fogos de artifício, explodiu o bairro todo. Responsabilidade objetiva. Legal? Do Estado é objetiva, o empregador é objetiva, donos de hotéis é objetiva, donos da escola é objetiva, dos estádios dos Jogos Olímpicos é objetiva. Então, os terroristas que se preparem, né? Tem que tomar cuidado. Porque se tiver um ataque lá nas Olimpíadas, o Estado, ele responde de forma objetiva, independentemente de culpa. Ah, mas não, objetiva, ponto. Tranquilo? Legal? Muito bem. Agora, imagine o seguinte, uma velhinha, eu gosto desse exemplo que já caiu em prova várias vezes, né? Atravessando a rua, bonitinha, idosa, não sei o quê. Você está dirigindo um carro lá. Aí, já caiu isso 3 ou 4 vezes na prova, tá? Assim, espere. Ela está atravessando bonitinha lá a rua, idosa, 96 anos de idade. Você está dirigindo o carro. Pergunto, ele não consegue frear. Ele desvia da velha ou ele atropela a velha? Mas se ele desviar da velha, ele vai acertar lá um Audi. O que vale mais, a velha ou o Audi? Né? O que vale mais? Ora, é claro que a velhinha, né? Então o que ele faz? Ele indeniza, ele desvia da velhinha, e atropela, destrói lá o Audi, e depois ele entra com ação de regresso contra a velhinha. É velhinha, legal? Já caiu uma vez na prova da ordem, sujeito assim, ó, tava lá o filho, foi atravessar de sopetão a rua, atravessar de sopetão, se desviou e destruiu uma loja. Ele indeniza o dono da loja, entra com ação de regresso contra o pai que é o responsável. Agora, se o pai é pobre e o filho é um inteligente, menino é um gênio, né, criou um aplicativo, tem dinheiro, né, não importa, tem 12 anos de idade, pode ser incapaz, não tem problema. A responsabilidade do menino incapaz, ela é subsidiária, tá? Eu acho que eu cuspi no pessoal da frente, me perdoem, tomar um pouco d'água, né? Me perdoem. Ela é subsidiária, a responsabilidade. Então se cai lá, responsabilidade do incapaz, solidária ou subsidiária? Todos. Subsidiária. Todos vocês responderam, cuspiram nos colegas da frente, né? Muito bem, subsidiária, não esqueçam disso. Legal? Agora, fiador tem responsabilidade solidária? Cuidado. Subsidiária, essa é a regra.
no contrato de fiança, há o benefício de ordem. O fiador só responderá subsidiariamente nas hipóteses da lei, que é isso a regra. Só responderá solidariamente quando previsto expressamente no contrato. Está lá escrito, fiador se obriga conjuntamente ao devedor principal. Fiador se obriga solidariamente ao devedor principal. Portanto, responsabilidade do fiador, ela é regra. Subsidiária pode se tornar solidária se tiver previsão expressa no contrato de fiança. Está claro isso? Contrato de fiança é um contrato acessório. É contrato acessório, nulo o contrato principal, anula-se o contrato acessório. Sempre tem essa regra. Contrato, pensando em contrato, doação, tem um contrato de doação que ela pode ser nula. Às vezes a OAB pergunta quais são as hipóteses de nulidade de doação. Então, por exemplo, doação inoficiosa, aquela que viola a legítima. O sujeito doa mais do que poderia dispor em testamento. Essa doação é nula. Doação sem reserva de patrimônio mínimo. O sujeito doou mais, né, do que doou todos os seus bens sem reservar bens ou direitos suficientes para a própria sobrevivência. Essa doação ela é nula também, né? Tem uma espécie que é a doação com cláusula de reversão. Eu dou para você e estipulo que se você morrer antes do que eu, o bem volta para mim. Essa hipótese é doação com cláusula de reversão. Pode isso? Pode. O que não pode é, eu dou para você, se você morrer antes, que a professora Priscila, né, você vai, os bens vai para a Priscila. Doação com cláusula de reversão em benefício de terceiro não é possível. Doação com cláusula, né, em benefício de terceiro não é possível. Cláusula de reversão em benefício de terceiro não é possível. Tranquilo? Legal? Muito bem. Vistas essas questões, né, que são importantes, um tema que é legal se lembrar é a pessoa jurídica. Lembra da desconsideração da personalidade jurídica? Havendo abuso, né, da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os sócios ou administradores respondem pessoalmente. A pessoa jurídica não se confunde com os sócios ou administradores, mas, havendo desvio de finalidade, confusão patrimonial, e os sócios ou administradores vão responder pessoalmente com o seu patrimônio. Está claro isso? Lembrando, né, que lá no CPC, o novo Código de Processo Civil, trouxe como modalidade de intervenção de terceiros o quê? Desconsideração da personalidade jurídica. Legal? Está lá, modalidade de intervenção de terceiros. No nosso Código Civil, está no artigo 50, mas é importante, no Código Tributário, no Código de Defesa do Consumidor, em legislação de falência, é importante a responsabilidade civil, a desconsideração. Aí, se te perguntarem qual foi a teoria adotada no Código Civil, lembra disso, teoria maior, tá? Teoria, como chama? Todos. Maior. Código Civil. Que código é maior? Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor? Código Civil. Código Civil ou Código Tributário? Civil. Portanto, o tributário e o CDC, Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. CDC, tributário, teoria, todos, menor. Código Civil, teoria, maior. Excelente. Você lembra disso? Legal? Agora, a doutrina e a jurisprudência admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aqui é diferente. Eu vou buscar o patrimônio que está em nome da PJ por um ato praticado do sócio. Também é admitido lá na intervenção de terceiros no processo civil. Sim, 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 também se admite lá. Como é que funciona? O sujeito vai se separar, quer comprar aquela bela casa na praia, e ele compra. Mas ao invés de ele colocar no nome dele, ele coloca no nome da PJ dele. No processo de separação, a esposa requer o quê? A desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tranquilo? Legal? Muito bem. Agora, se você for pensar, né, quando a gente vai estudar um pouco da extinção da personalidade civil, você pensa na morte, né? Então a morte pode ser real, morte real é a morte
morrida, né? Morreu, acabou. Comprovada pela atestado de óbito, certidão de óbito, e você tem a morte presumida. Morte presumida só se comprova pela via judicial. Só se comprova pela via judicial. Portanto, tem com decretação de ausente. Ausente é aquele que desaparece do seu domicílio sem dar notícia do seu paradeiro. Ou morte presumida sem se decretar a ausência. Quando é que você decreta a ausência, né? Nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, que se dá depois de 10 anos do trânsito em julgado da abertura da sucessão provisória. Quantos anos todos? 10 anos. Se o sujeito contava com mais de 80 anos e já bastam 5 anos das suas notícias, é possível você declarar a morte presumida. Com 80 anos, quantos anos a gente espera? 5 anos. Excelente, já é ausente. Tá? Agora, sem casos de ausência, morte presumida sem se declarar ausência, quando é que ocorre? Ocorre naquele caso, né, que o sujeito foi extrema probabilidade de morte da pessoa. Né? Quando? Acidente aéreo, você não conseguiu identificar o corpo, não conseguiu identificar as pessoas no incêndio, morte presumida sem decretação de ausência. Ou ainda, né, no caso que o sujeito desapareceu em campanha ou foi prisioneiro de guerra e não reapareceu depois de 2 anos do término da guerra, o juiz fixa a data provável da morte. Tem que estar atento ao exemplo, como que cai na prova. Tranquilo? Legal? Ótimo. Vendo isso, um tema que é importante lá nas sucessões é o direito de representação ou sucessão por estirpe, né? Que a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos que este sucederia se vivo fosse. Por exemplo, né? O A é pai do B, pai do C, pai do D. O A deixou 300, B herda 100, C herda 100, D herda 100. Direito próprio ou por cabeça. O D tinha 2 filhos, D1 e D2. D morreu 10 de julho de 2015. A morre 10 de julho de 2016. Portanto, o D é pré-morto ao seu pai. A deixou 300, esse herda 100, esse herda 100 e esse 50, 50. Ah, mas o D, ele não morreu, ele renunciou à herança. Na renúncia não há o direito de representação. Ah, o D, ele foi deserdado. Na deserdação não há o direito de representação. Ah, mas o D foi indigno. Indigno, ele é um resquício da morte civil. Na indignidade há o direito de representação. Na indignidade há o direito de representação. O A não tem filhos. Tem seu pai, tem sua mãe. Tem seu avô e avó maternos. Morreu a mãe em 2010, o A morre em 2015, tá? Em 2015, pronto. Morreu em 2015. Tem filhos? Não. Vai para quem? Vai para tudo para o pai. Ah, mas e os avós não herdam por representação? Não. Na linha reta ascendente não há o direito de representação. Existe direito de representação na linha reta ascendente? Todos? Não, não há. Mas e na linha colateral, que a prova vai chamar de linha transversal? Ora, na linha colateral, o A é irmão do B, que é irmão do C, que é irmão do D. O D tem 2 filhos, D1 e D2. A morreu, deixou 300, não tinha filho. Esse aqui morreu antes, é pré-morto ao seu irmão. Esse morreu em 2010, esse morreu em 2015. A morreu, deixou 300, não tinha filhos, não tinha ascendentes, não era casado. Vai 100 para o B, 100 para o C, 50 e 50. Se dá em favor dos filhos do irmão do falecido. Filhos do irmão do falecido. Tranquilo? Vamos imaginar que o D2 tenha um filho aqui, D.2.1, que é o neto do D. Tranquilo? Esse aqui herda por representação? Não. Filho do irmão do falecido. Isso cai em prova. Legal? E uma outra questão que podem pedir aqui, é importante, né? É se o A é pai do B. B tem 2 filhos, B1, B2.
O A é pai do C. C tem um filho. C1 é pai do D, que tem 2 filhos. D1 e D2. B morreu em 2010, C morreu em 2011, D morreu em 2012. Todos são pré-mortos. Quando esse aqui morre em 2015, como é que faz a conta? A, ele deixou 500. B, C, D, todos herdam 100 para cada um. Por quê? Mas não é representação? Não. Olha aqui, por cabeça. Mas por que por cabeça? É direito próprio, porque todos os outros são pré-mortos, eles estão na mesma altura. Está claro isso? Legal? Cuidado com pegadinha de prova. Descobriu hoje, tá bom, a prova é amanhã. Sei que você não sabia, mas agora já tá, resolveu. Tá? Fica tranquila. Amanhã, se cair, você vai matar o jogo, não tem problema. É assim mesmo, tá? Ora, fica tranquilo, ninguém nasce sabendo tudo, tá? Ora, um outro ponto. Em alimentos, a obrigação é solidária? Não. Em alimentos, a obrigação é divisível. Filho mora aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo, tô sem dinheiro, quebrei, tô precisando de alimentos. Vou pedir dinheiro para os meus pais. Peço lá R$2.000 para eu viver, tá? Peço lá para os meus pais. Meu pai paga 1.000 lá no interior, minha mãe tem que pagar 1.000. Legal? Eu só vou pedir 2.000 para o meu pai e minha mãe não vai ser obrigada a pagar. Quando? Quando eu provar que a minha mãe não tem dinheiro antemão. Porque se eu pedir isso para o meu pai, o que meu pai faz? Chamamento ao processo da minha mãe. Muito embora a lei processual fala que essa hipótese do chamamento é obrigação solidária, mas a jurisprudência e a doutrina admite. A hipótese sui generis. Então peço só o meu pai, os 2.000, meu pai fala, não, ele não provou que meus pais são separados, que a minha mãe pode pagar, ele chama a minha mãe. Tudo bem, 2.000. Então a obrigação é divisível, tudo bem? Agora, meus pais também não têm dinheiro, mas eu tenho 2 irmãs. Então primeiro eu vou para os meus pais, e aí depois eu vou para as minhas irmãs. Perfeito, dá primeiro para eles os mais próximos, os mais remotos. Mas vamos imaginar que as minhas irmãs também não têm dinheiro, e o meu sobrinho é rico. Entre tio e sobrinho, há o dever de alimentos? Não, não. Dever de alimentos é entre ascendentes, pais, avós, bisavós, né? Descendentes, filhos, netos, bisnetos, colaterais até o 2º grau, ou seja, minhas irmãs. Entre sogra e genro, há o dever de alimentos? Não, não precisa alimentar cobra, tá? Entre afins, não há o dever de alimentos. Entre cunhados, há o dever de alimentos? Não, não há o dever de alimentos. Tranquilo? Não há o dever de alimentos. Agora, ao contrário, meu pai está precisando. E ele precisa de R$2.000, R$3.000 para ele viver. Eu tenho mais 2 irmãs, né? Aí, como é que faz? Como é que funciona? Se ele pede para mim uns 3.000, eu me obrigo? Ou tenho que pagar só 1.000? Pelaquela regra que eu disse, eu teria que pagar só 1.000 e chamaria as 2. Mas pelo estatuto do idoso, haverá obrigação solidária. Em benefício do idoso, haverá obrigação alimentar solidária. Obrigação alimentar é solidária? Em regra, não. Ela é divisível. Mas em benefício do idoso, para o estatuto do idoso, ela será solidária. Tá claro isso? Tranquilo? Muito bem. Um outro ponto que é importante a gente lembrar é a respeito das hipóteses que o casamento se considera a nulidade do casamento. O artigo 1521 tem as hipóteses de impedimento matrimoniais. Então é nulo o casamento dos afins em linha reta, né? Eu com a minha com a sogra ou com a ex-sogra, a sogra nunca é ex, né? Dos irmãos, do filho do adotante com o filho do adotado, dos ascendentes e descendentes, são hipóteses de nulidade, tá? Agora, o artigo 1550 diz das hipóteses de anulabilidade do casamento. Você tem 16 anos, casou sem autorizado pelos pais, casou sem ter 16 anos, não pode. Só pode casar abaixo de 16 anos quando? Caso de gravidez. No entanto, né, se a pessoa for deficiente mental, tá, ou intelectual, com idade núbil, ela poderá contrair casamento. Foi uma mudança que nasceu em julho do ano passado, em 2015, e entrou em vigor em janeiro
deste ano pelo Estatuto do Deficiente, alterou o Código Civil, questão que é importante amanhã. Então, se cai na prova, deficiente mental ou intelectual com idade núpea, pode casar, sim ou não? Claro que pode sim. Encontrou a alma gêmea, casa e ponto. Tranquilo? Pode casar, né? Agora, porque antes não podia, antes estava aquela discussão, as pessoas tinham uma deficiência mental, alguma coisa assim, tinha que entrar em juízo, por causa do princípio da dignidade da pessoa humana, aquelas discussões todas. Hoje o legislador resolveu isso. Tranquilo? Pode casar. Agora imagine o seguinte, eu vendo um carro para você, tá? Mas eu não entrego a chave do carro. Eu não entrego a chave do carro. Não, carro é bem imóvel, se transfere não é com o documento, é com a tradição simbólica, entrega das chaves. Mas eu não entreguei o carro, amanhã é domingo, eu tenho uma exposição. Eu vou te entregar o carro na segunda-feira. Só que hoje alguém entra na minha casa, arromba o cadeado e furta o carro. O que acontece? A obrigação se desfaz, tá? Se desfaz a obrigação, se resolve. Eu tive culpa de alguém entrar na minha casa? Claro que não. Logo, se eu peguei o dinheiro, eu devolvo o dinheiro, tá tudo certo. Se eu não peguei, resolveu, extinguiu. Agora, se eu tiver, porque eu não tenho culpa pelo furto do carro, a não ser que eu tivesse deixado o carro com a chave fora da casa, é diferente. Agora, se eu dirigir embriagado, e aí eu bati, explodi o carro, eu agi com culpa. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Devolver o equivalente mais perdas e danos. Muito bom, excelente. Agora, cuidado com as obrigações alternativas. Eu vou entregar a casa ou o apartamento. Isso são obrigações alternativas. Obrigação complexa, 2 objetos. Não confundo com obrigação facultativa. Eu me obrigo a entregar a casa, mas me reservo no direito de substituir pelo apartamento. Facultativa. Quantos objetos tem a facultativa? 1. Quantos objetos tem a alternativa? 2. Qual é a consequência? Extinguir um objeto da alternativa, concentra no outro. Extinguir um objeto da facultativa, resolve-se, extingue a obrigação. Por quê? Só tem um único objeto. Tá claro isso? Legal? Muito bem. Onde é que quem faz a escolha na obrigação alternativa? O devedor. Quem faz a escolha na facultativa? O devedor. Na facultativa, sempre e somente o devedor. Na alternativa, no silêncio o devedor. Pode ser o credor, pode ser um terceiro. Na facultativa, sempre o devedor fará a escolha. Tá claro isso? Tranquilo? Legal? Cuidado com os pactos adjetos à compra e venda, né, que são cláusulas especiais que alteram o curso natural da compra e venda. Faço que eu vou vender, né, eu vou vender para você uma casa e eu coloco lá um pacto adjeto que se denomina retrovenda. Vendo para você e me reservo no direito de recomprar o imóvel pelo mesmo preço. Em até 3 anos. Como é que chama isso? Retrovenda. Ó, retro, volta da venda. Não confunda com o direito da preferência. Vendo a casa para você e estipulo lá, né, que se você, porventura, quiser comprar, vender o bem, você tem que oferecer para mim em primeiro lugar. Direito de preferência, tá? Ou direito de prelação ou preempção. Tranquilo? Prelação, preferência ou prelação. Legal? Esse direito de preferência existe na locação também. Lembra da locação? Se o dono do imóvel, o locador, quiser vender o bem, ele tem que oferecer para o locatário em primeiro lugar. Existe sempre, nem sempre, tem que estar averbado o contrato de locação, não é? Pelo menos 30 dias antes da venda do imóvel na matrícula do bem. Entenderam isso? Para haver o direito de preferência na locação, tem que estar averbado o contrato de locação na matrícula do imóvel. Tranquilo? Legal? Venda a contento ou sujeito à prova. Eu vendo para você o carro, você fica com ele uma semana, daqui a 3 ou 4 dias, depois de uma semana, você vai me dizer se você quer ou não ficar com o carro. Venda a contento ou sujeito à prova. Está claro isso? Tranquilo? É uma venda sob condição suspensiva. Legal? Muito bem. Cuidado com aqueles defeitos ou vícios dos negócios jurídicos. São eles: erro, né? Eu vou comprar um colar de ouro, penso que é de ouro, mas comprei de latão. Agir com erro é subjetivo, o negócio é anulável, né? Dolo, eu induzi maliciosamente você em erro. Dolo é quando alguém induz você em erro. Legal? Se as duas partes agiram com dolo, né? Eu quis enganar você, você tentou me enganar.
Logo, dolo bilateral ou recíproco, não se anula o negócio, nem haverá indenização por perdas e danos. Cuidado com a coação, que é a ameaça, né? Assina a confissão de dívida ultimato. Pode até assinar. Depois você vai contratar um de vocês aqui, não é isso que vai entrar com uma ação anulatória para anular a coação, a confissão de dívida com fundamento na coação. Né? Não pode confundir como caiu na prova passada. Lembra do estado de perigo? O sujeito, a menina, ela acho que era uma médica, alguma coisa assim, ela estava no interior, lá numa cidade, e aí o filho dela, uma médica não, uma moça estava no interior, o filho dela sofreu um problema, e o hospital exigiu, né, uma caução, um valor muito grande lá de valor, né, em razão de um grave dano, obrigado, em razão de um grave dano conhecido pela outra parte, né, ele exigiu uma obrigação excessivamente onerosa, estado de perigo, cheque em caução, um depósito, alguma coisa assim, tá? Lesão, lembra da lesão? Lesão é igual desproporção. Teve uma prova que era uma menina, ela era inexperiente. O negócio estava ganhando dinheiro, mas não entendia nada de carro. O vendedor percebeu, foi cobrar o valor muito acima do valor do mercado. Prestação dela, pagar aquele valor muito acima do valor do mercado. Prestação do vendedor, entregar um carro muito abaixo. É proporcional ou desproporcional? Desproporcional, isso é lesão. E fraude contra credores, a gente começa a desfazer o patrimônio, alienar, doar bem, passar no nome de outro, enfim, isso é fraude contra credores. Tudo ação anulatória. Na fraude contra credores, a ação anulatória tem dois nomes, ação pauliana ou ação revocatória. Cuidado, hein, porque simulação não é hipótese de anulação de negócio, é hipótese de nulidade, né? Então o sujeito faz um documento pré-datado, pós-datado, simulação. Um terceiro, ele coloca lá um laranja, o sujeito está com o nome sujo, compra um carro, coloca o nome da namorada. Houve uma simulação que ele declarou, né, um bem ou um patrimônio em nome de uma pessoa que é aquela que realmente não tem o direito. Isso é simulação, hipótese de nulidade do negócio. O negócio também é nulo quando, por motivo comum determinante, né, as partes... O negócio também é nulo, né, quando, por motivo determinante, as partes pretendem fraudar terceiros, prejudicar a lei, tá? Fraudar a lei, prejudicar terceiros. São hipóteses de nulidade. Objeto ilícito, impossível, quando é praticado pelo absolutamente incapaz. Lembra, estatuto deficiente só tem uma figura que é absolutamente incapaz. Quem é? Menor de 16 anos, tá? São os menores de 16 anos, são absolutamente incapazes. Depois tiver lá enfermo mental, deficiente mental, todos são relativamente incapazes. Pródigo, tudo relativamente incapaz. E detalhe, hein? Lembra a diferença de tutela e curatela? O garoto tem 16 anos de idade, 15 anos de idade, 14 anos de idade, morreu os pais, tutela. Agora, se o sujeito for um enfermo mental, né, um deficiente mental, será curatela, sim. A curatela é possível por causa transitória ou permanente. Estou acabando. Transitória ou permanente. Legal? Dá uma lida no artigo 1767. Já entendi. Estou indo embora. 1767, tá? 1767. Lá é a hipótese de curatela, né? Que houve alteração por força do estatuto deficiente e, de repente, quando a prova ela é... Sabe aqueles feelings que você tem? Falar, deixa eu dar uma olhadinha. Lê o 1767 e o 1771, 1772. Legal? Arrebentem na prova, confio em vocês, tenho certeza que vocês confiam em vocês também e, sobretudo, confie no ser lá de cima, que se você vai com ele, é tudo muito mais fácil. Peças que a porta estará aberta, né? A sua obra é a sua fé, arrebenta, você está pedindo, peças e obtenha e passe amanhã. Vai passar sim ou não? Vamos no 3, um grito de guerra, eu vou passar. Tem que ser no 3, forte, vamos comigo, vai. Número 1, vamos contar, vai, vamos pro 2, todos. 2, tem que treinar isso aí. Número 3, eu vou! Sucesso domingo, senhores, arrebentem.